Errou de Fábio. O pessoal da sonoplastia, eu acho que não ora muito por mim, não. Mas bora lá. Que noite linda, né? Noite gostosa, noite um pouquinho assim amena em temperatura. Que palavra fantástica nós já recebemos hoje. Já, como Mateus profetizou no início, né? Que hoje sairíamos daqui transformados. Eu acho que já começou o processo de transformação na tua vida e na minha. Continua esse processo. Amados, Niles vem trazendo o tema liderança já faz 5 quintas-feiras. E hoje eu vou aqui concluir esse tema. E é importante a gente lembrar que existe um padrão para a liderança lá fora, existe um padrão para a liderança, não precisa colocar o slide agora não, existe um padrão para a liderança cristã. Hoje eu vou falar sobre a liderança cristã, mas antes do slide, eu quero fazer breves comparações. O que é a liderança aí fora? A liderança aí fora é algo... Obrigado. É algo que é hierárquico, extremamente hierárquico. A liderança aí fora, ela é focada em resultados. Não importa o meio, se você alcança o resultado, é válido. Mas, para nós cristãos, o modelo de liderança está muito acima dos patamares que o mundo aprecia. Nosso modelo de liderança é focada na vida do nosso Cristo, do nosso Jesus. É interessante que já faz muitas décadas, eu leio um pouquinho sobre esse assunto, e já faz muitas décadas que até os grandes mentores, os grandes coaches que falam sobre liderança, eles pensam na liderança da pessoa de Cristo, para montar suas teses, suas convenções, suas apresentações. Então, até o mundo está se convertendo ao princípio de liderança que Cristo ensinou. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre esse princípio. Hoje nós vamos poder entender o que nós devemos fazer, como devemos caminhar literalmente, sendo nós todos líderes. E é interessante que antes do nosso slide de hoje, eu quero só fazer uma revisão com você. O primeiro dia que Niles falou, ele falou sobre princípios fundamentais da liderança. Eu destaquei algumas frases, só para retomar a memória o que foi pregado aqui, o que foi ensinado aqui. Em princípios fundamentais, Niles trouxe um slide que falava o seguinte: liderar é assumir que você vai empreender todos os esforços para levar a cabo o que lhe foi confiado. Não esquece, foi algo confiado a vocês. Foi algo confiado a mim. E a gente vai ver no decorrer dessa palavra de hoje o que foi confiado a você, o que foi confiado a mim. No segundo ponto, no segundo dia que Niles trouxe a palavra aqui, ele falou sobre autoridade. E é interessante, dentre os slides, tinha uma frase que falava o seguinte: poder é a capacidade de agir. Autoridade é a legitimidade para agir. E quem somos nós? Discípulos de quem? De Jesus Cristo. Então, ele tem a autoridade e ele tem todo o poder. Porque quando ele subiu aos céus, ele mesmo declarou que toda a autoridade tinha sido dada por Deus a ele. Então, não perde de vista. A autoridade é a legitimidade para agir. Algo nos foi confiado e a partir de Jesus Cristo nós temos autoridade para agir aqui na terra. Terceiro ponto, Niles falou sobre atitudes. E o que é relevante que eu destaquei foi lá de Filipenses 3, 10 a 14, que fala sobre visão e propósito. Essa minha voz está certinha aí, pessoal da sonoplastia? Ou é alguma represária? Não? Está tudo normal, Fábio? Não teve nada a ver com minha primeira fala? Tá ok. Então vou engrossar mais a voz. Eu gosto mais da voz de locutor de FM dos anos 80. É brincadeira. Olha o que Niles escreveu no slide. Quem lidera, obviamente, precisa estar conectado sempre com o propósito do que está fazendo. Nós, discípulos, não temos uma vida aleatória. Nós não acordamos por acordar, não trabalhamos por trabalhar, não estudamos por estudar, não nos casamos por apenas casar, não temos filhos porque isso é bom.
Há um propósito que você e eu devemos estar conectados. Lembrem desse dia, muito importante. Lá no quarto momento, Niles trocou sobre a questão do amadurecimento. E eu destaquei uma frase interessante, que fala sobre resiliência. Ele disse: a resiliência é a capacidade de ver além do sofrimento e manter os olhos fixos no propósito. Linda essa frase. Todos nós que perseguimos o alvo, que perseveramos cada dia, somos resilientes. Porque temos uma nuvem aí atrás, aí fora, temos uma horda aí fora que nos persegue, que nos tenta empurrar para tudo que não é santo, para tudo que não é puro, para tudo que não é digno. E nós perseveramos na comunhão dos santos. Aleluia. E no dia 5, que foi no quinto momento, que foi quinta-feira passada, ele falou sobre coragem. É interessante, não tem como viver nada disso se você não tiver coragem. O próprio Cristo, o próprio Jesus, é o grande exemplo de coragem que nós temos. E eu separei a seguinte frase, coragem, de Winston Churchill, que ele colocou lá. Coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Olha para a pessoa do teu lado aí, coisa que eu não gosto de fazer, mas tenho aprendido com um pastor que está logo ali. Olha para a pessoa do teu lado. Essa pessoa é uma corajosa. Tenha certeza absoluta disso. Essa pessoa enfrentou adversidades, essa pessoa enfrentou ofensas, essa pessoa enfrentou muita coisa, mas perseverou no Senhor e aqui está, buscando a palavra dEle. Cada um de nós, cada um que busca a fé, que busca a presença de Deus, é um corajoso. Então, dito isso, pessoal, vamos começar aqui na nossa apresentação. Eu acho que o pessoal está aí. Liderança cristã, o servo que serve. Foi Ayrton Senna quando ganhou o primeiro campeonato. Tem tudo a ver conosco, liderança. Olha bem, o servo que serve. Rapaz, aí você falaria, na contramão do mundo. Quem está na contramão é o mundo, amados. Nós estamos na mão certa. Todo líder tem que servir, deve servir. Nós fomos formados para sermos servos. O nosso próprio Jesus foi um servo. Por favor, coloca aí João 13:14 para lermos. E agradecer aos meninos aí que pegaram esse meu primeiro Canva e deram uma ajustada aí e botaram uma letrinha maior. O primeiro Canva a gente não esquece. Olha bem, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, Jesus que falou isso, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ele era o quê? Repete para mim, ele era o quê? Senhor e Mestre. Ele era o líder dos líderes e serviu ao ponto de lavar os pés. Isso aí é literal, amados. Ele de fato lavou os pés, literalmente. Mas metaforicamente, ele continua lavando os pés meus e seus. Apesar de ser Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, e ser mestre de todos nós. Ele lava os pés com seu amor que derrama sobre nós cada manhã, sua misericórdia que é renovada sobre as nossas vidas cada manhã. Primeiro ponto. Nós somos os líderes que servem. Minha avó dizia uma coisa, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não gostava muito dessa frase, não, porque geralmente era na hora que eu não queria fazer algo para ela. Talvez ela usasse de uma maneira equivocada a frase, num contexto meio complicado. Mas é a grande verdade, amados. Cada um de nós está na escola da santidade para aprender a servir. Estamos na escola de liderança de Cristo para sermos servos. Nós somos os servos que servem, os líderes que servem. Próximo slide. Caiu o quê? Tem que ter cuidado, que eu amo ter controle sobre as coisas. É só eu fazer o que aqui? Espera aí, deixa eu testar. Uau! Quem é esse servo, amados? Quem é esse servo que lidera? Quem é você nessa liderança servil?
O servo, amados, eu coloquei aqui, não serei um bom líder se não sou um bom liderado. Cara, o mundo não fala isso não. O mundo olha para a criancinha ali e fala, Júlia, você é uma líder. Menina, que menina líder. Você percebe que com os coleguinhas ela é que lidera? Essa menina nasceu para liderar. Eu quero corrigir essa frase. Nós nascemos para sermos liderados. E assim exercermos a melhor liderança possível sobre outros. Amém? Entenderam? Eu não vou falar pegou o código que fica um plágio meio chato. Contudo, não serei um bom líder se não for um bom liderado. Porque nós, da comunidade videira, temos assim um cuidado de cada um de nós ter um líder sobre nós. Nós somos 7, no 6, 7 com o Murilo, né? No presbitério. Um lidera o outro. Eu tenho um líder sobre a minha vida, que é o pastor Niles. Eu tenho um líder sobre a minha vida, que é o Hélito, que é Mateus Rios, Mateus Oliveira, cada um desses, Lucas. Cada um na sua competência tem me ajudado a crescer. Tem me ensinado a partir dos exemplos a me tornar um líder. E você que está aí sentadinho, que talvez ache assim, eu não sirvo para nada. Você é um líder para o Senhor. Há muito, e foi dito nessas 5 macros, que você tem muito a liderar. A partir logo de si próprio. Dos seus desejos. 1 Coríntios 11:1. Paulo fala isso, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Cristo, vamos para Cristo agora. Filipenses 2:6-11. Cristo Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de Jesus, o líder dos líderes, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, ele se humilhou, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Continua rapidinho. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá bom aí? Tá bom aí? Olha bem, pessoal. Paulo fala, me imite, que eu sou imitador de Cristo. Paulo, para nós, é um dos maiores apóstolos da antiguidade. Paulo foi um dos que mais trabalhou para a formação da igreja. Paulo foi um dos que mais construiu lideranças ao longo do seu trabalho no Evangelho. Ele construía lideranças nas igrejas locais e continuava alimentando essas lideranças durante todo o seu processo, inclusive preso por anos, ele alimentava essa liderança. E ele estava pautado no líder maior, que nós também estamos pautados, que é o próprio Cristo, que interessantemente abriu mão de liderar inicialmente para ser liderado. Por que Cristo, tem uma palavrinha na Bíblia que diz assim, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Cristo não seria obediente? Vocês acham que Cristo desobedeceria a algo? Não. Mas por que a palavra fala, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu? Porque sendo Deus, amados, na forma do Verbo eterno, ele não tinha o que obedecer. Ele chega no momento da eternidade e fala assim, eu vou me esvaziar e vou me tornar servo. E a partir dali, começou o caminho de aprendizado, a obediência do nosso Senhor. Ele é lindo até nisso. Ele aprendeu a obedecer para que você aprendesse a obedecer. Aleluia. Ele liderou uma liderança sobre todos nós, para que você também exercesse liderança. Tal qual ele, somos nós. Não é ousadia falar isso. É apenas conhecer a verdade. Aleluia. Cristo em você é e será o responsável pela glória de Deus. Amém? Então, amados, aprendam a ser liderados. Cada um de vocês que está conectado, que está em comunhão, está
caminhando conosco, tem um líder. Cada um de vocês tem um pastor, tem pastores aqui nessa comunidade. E o grande objetivo dos líderes e dos pastores é capacitar vocês para todo o serviço dos santos. Mas na frente nós veremos que há um serviço específico. Cada um. Mateus, agora há pouco, convidou você para um serviço, né? O líder vai te chamar para você talvez servir aqui no acolhimento. Os santos têm serviços. Recentemente alguém falou que lá no céu as pessoas vão só adorar, louvar, cantar, adorar, louvar, cantar. Não, amados. No céu ou na cidade santa que vai descer dos céus, haverá serviço. Haverá serviço para cada um de nós. Aleluia, que somos líderes em Cristo Jesus. Amados, mas nesse processo... Uau! Quase perdi a bênção. O meu orgulho, eu acho que me tirou do controle. Eu acho que é verdade. Edlin, passa aí, por favor, filha. Eu de antemão já peço perdão, mas fiquei tão feliz. Aí. Interessante, pessoal, você caminha aqui conosco e talvez você pense assim... vai ter reunião dos legendários às 18 horas. O Juad é às 13h30, por que não 14? Você pode pensar assim, meu Deus, toda quinta-feira dá aula ali na escola de princípios. A quem tu serves? A quem tu desejas servir? Para quem tu serves? Cada um de nós aqui servimos ao Pai, precisamos entender isso. Uma das coisas que eu acho assim, muito, muito interessante, e aí, talvez seja específico aqui da comunidade videira, eu conheço algumas outras realidades e não vi ainda dessa forma, é que nós temos uma pessoa que participa de 3, 4 ministérios. Eu acho interessante. Eva, pega a Eva aqui. Eva está no Juad, Eva está no Videira Café também, Eva? Está na ação social. Daqui a pouco, as meninas aqui do Hebron, os meninos do Hebron, eles estão batendo escanteio, correm e fazem os gols, literalmente falando. O que é que eles viram, pessoal? O que é que vocês viram para estar servindo de maneira tão intensa dentro da igreja? Querendo fazer o seu melhor o tempo todo? Nós temos até um ministério de coreografia começando ali agora. Você está vendo que o povo aqui serve, até o povo que ainda está crescendo. O que é que foi visto? O que é que foi vislumbrado com esse povo? Que serve e não para de servir? Está aqui na foto da ação social, daqui está na foto do Juad, daqui está na foto do Videirinha, está na foto, estão nas fotos. Que entendem que todo e qualquer serviço meu, todo e qualquer serviço seu é para o Pai. O Pai. Aleluia, é Ele que vê. Coloca Salmo 100, versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dEle com cânticos. Aleluia, aleluia. Se você faz um pouquinho menos do que isso, eu lembro da palavra do pastor Murilo. Se você faz menos do que colocar Deus acima de todas as coisas, você está em aquela palavrinha, trissílaba, em pecado. Se você não coloca Deus como Senhor sobre todas as coisas, se você não vive sua vida para servi-lo, você está pecando. Eu louvo a Deus, porque essa comunidade, de uma maneira assim, expressiva, as pessoas entendem que é fundamental servir. E é interessante que não são poucos os discursos que ouvimos, que cada um que serve, que acha que está levando amor, sempre recebe amor em volta de maneira dobrada, multiplicada. E isso é impressionante. Amados, você pode servir ao rebanho, o que eu estou falando aqui. É fundamental que você aprenda a servir no rebanho. Quando eu falo rebanho, amados, quando eu falo servir ao rebanho, eu não falo tão somente pastores e líderes.
Você que está sentado aí, que talvez não tenha nem lido a Bíblia inteiramente, você pode servir ao rebanho. É interessante que não são poucos os irmãos que servem uns aos outros aqui. Quando alguém bota lá no Ágape, eu estou precisando de alguma coisa, praticamente não termina de digitar, aquela alguma coisa é providenciada por algum outro irmão. Isso é uma escola de liderança. É a escola da liderança cristã. Liderança cristã é uma escola de servos. Hebreus 6:10. Uau, sou eu? Bota o 6:10, Helena. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e eles estão servindo aos santos. Para aí, deixa aí. Todo e qualquer serviço teu vai ter uma recompensa, porque Deus é justo. Não é em vão, amados. É outra coisa que enche o nosso coração de gratidão, enche o meu coração de gratidão. É saber que esse Deus, Ele tem o prazer de abençoar. Ele tem o prazer, o desejo de galardoar você e a mim. Isso vai te motivar um pouco mais? Tomara. Mas tomara que seja sempre a motivação correta. Muitos seguiam a Jesus atrás de pães e peixes. Muitos seguiam Jesus atrás de milagres. Nós somos aqueles que passam por essa escola de liderança, seguindo a Jesus pela presença dEle. Amém? A presença dEle. Tal qual o salmista falou, que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas mesmo sabendo que só a presença dEle já é uma bênção tremenda, o próprio Deus galardoará todo o teu serviço. Amados, Ele precisava fazer isso? No meu conceito humano, não. Eu continuo devedor dEle. Continuo devedor. Mas Ele, na sua infinita bondade, te escolhe para que você lidere muitos. Ele te escolhe para que você seja um instrumento para a glória dEle. Ele te escolhe e por ter te escolhido, Ele te abençoa. E cada um de nós vive a expressão da bênção do Senhor. Não são poucos relatos que nós temos aqui todos os dias, todas as semanas, de como Deus tem tocado, de como Deus tem abençoado, de como Deus tem presenteado o seu povo. Isso eu estou dizendo do dia a dia, mas haverá um dia onde esse galardão será para a eternidade. Um dia maravilhoso para cada um de nós. Onde as obras, o que você faz, vai ser por Deus Ele presenteará você a partir das coisas que você praticou aqui nessa terra. E é interessante que o objetivo do Senhor não é te punir e falar assim, tu não fez muito bem certo. É pegar talvez aquela tua única pérolazinha, que para você é um pouquinho até opaca, e falar assim, filho, vem. Eu tenho um presente para ti. Porque aquela pérolazinha opaca, aleluia, foi o que eu queria que tu fizesse. Amados, servir ao rebanho do Senhor é fundamental. Cada um de nós pode servir. Você vai servir com o que você sabe, com o seu dom. E nisso você vai desenvolver a sua perspectiva de líder. Quantos líderes aqui hoje de conexão, um dia sentaram lá no fundo desses bancos e apenas serviam um copinho de café, um copinho de água, e hoje são líderes. Não depreciando quem serve o copinho de café ou copinho de água, longe disso, mas eu estou te falando que você tem que dar o seu primeiro passo. Talvez você tenha vergonha de falar. Talvez você tenha vergonha de exortar um irmão, de tocar numa vida com palavras.
mas toca com as mãos, toca com a oração. Amém? Próximo slide, que eu já falei um pouquinho, é a questão 1 Coríntios 10, 23 e 24. Um serviço de excelência, amados, é sempre servir ao outro. O verdadeiro líder, ele está na escola, 1 Coríntios 10, 23 e 24. Ele está aprendendo a servir o outro. Por que aprender a servir o outro é tão importante? Olha o que diz aqui a palavra. Paulo fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Ninguém busca o seu próprio interesse. Por quê? Porque nessa escola de liderança, Deus nos orienta a buscar o interesse do próximo. Muitas vezes eu oro pedindo a Deus para me livrar de mim mesmo. Me livrar do que construiu a minha mente, construiu o meu intelecto. E isso aí é algo salvador para mim. Pensar no outro. Porque eu fui criado para pensar em mim. E aí eu não culpo meus pais. Não culpo. Havia uma cultura que até, infelizmente, dentro da igreja, antigamente, ou em algumas vertentes, que você era a pessoa mais importante do universo. Tanto que Jesus morreu por mim, não morreu por nós. E existia uma carta de crédito que eu construía junto a Deus. Quanto melhor era, mais Deus deveria me abençoar. Ele que estava em débito comigo. Quando eu comecei a aprender que no serviço do outro, eu tinha a garantia de que meu orgulho, o meu ego, ficaria de lado e poderia, sim, exercer um serviço santo, foi salvador para mim. E eu creio que é salvador para você também. Muitas vezes, a gente gosta de fazer algum serviço, né, amados, assim, que nos traga um benefício direto. Principalmente quando a gente lidera. É muito bom assim, é muito fácil, é muito confortável fazer um serviço onde o retorno seja imediato para você. Mas aquele serviço silencioso, focado no outro, que talvez você nunca veja o retorno, aleluia, é um serviço onde você vai ter sempre a certeza que a mão de Deus estará. Aleluia. Porque, amados, nenhum de nós precisa de holofotes. Os holofotes, muitas e muitas vezes, são altamente nocivos para nós. Aleluia. Mas servindo o outro, tocando na vida do outro, amando o outro, nós podemos experimentar um serviço de excelência. É interessante que quando a gente vai fazer alguma coisa para a gente, às vezes, e você está muito atarefado, você ainda faz mais ou menos. Eu estou aprendendo a lavar carro. Estou assim apaixonado. Comprei meus pincéis, fica parecendo uma neve assim de espuma, uma beleza. Gasto o shampoo todinho, mas Yuri ali que começou a me ensinar, foi meu primeiro professor. E é interessante, quando você está fazendo o que é seu, e aí você está um pouquinho apressado, foi um exemplo que eu fiz da última vez, tinha que lavar os vidros do carro, e falei, não, mas não dá tempo. Eu vou passar uma água aqui rapidinho. Aí eu estava olhando ontem, o vidro do carro está cheio de mancha, cheio de mancha. Mas se fosse o carro de Mateus Rios, o carro de Mateus Oliveira, ia dar grau até agora. Ia ficar brilhando o carro do outro. O meu eu deixei um pouquinho manchado. O de Dona Vanessa, que agora eu não tenho mais automóvel. Fui destituído. Servir ao outro é uma maneira eficiente de aprender na escola da liderança. É uma maneira necessária de aprender na escola da liderança. Então, amados, se você tem a oportunidade de servir outro, sirva. Mas não precisa servir só dentro do rebanho, dentro da igreja. Eu tive uma oportunidade interessante. Minha mãe fez uma cirurgia e eu fui no HTO, e aí o carro de Monique estava um pouquinho atrás, tinha uma senhora que estava levando o filho.
E aí eu fui servir. Deus sabe a intenção do meu coração, então eu acho que foi boa. Mas eu peguei a criança que ela estava lá no carro, não foi, Vanessa? Peguei no colo, numa alegria, só que tinha uma cadeira de roda muito mais confortável para a criança do lado, mas eu fui lá e servi o outro. Sirvam o outro, mesmo que não sejam reconhecidos, mesmo que não tenham nada a ganhar com isso, sirvam. Sirvam a pessoa que te serve no restaurante, sirvam as pessoas que estão passando, sirvam o que te pede, sirvam o que não te pede. Isso é uma escola de liderança cristã. Vai chegar um momento que você vai chegar para um discípulo e falar assim, sirva. Vai chegar um momento que você vai chegar para um discípulo e vai falar assim, sede meu imitador, porque eu imito aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Vamos lá. Mas sirva com responsabilidades, amados. 1 Coríntios 10, 23 e 24. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Isso Paulo falando sobre a questão da igreja. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Finalizando, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Sejam extremamente, amados, responsáveis. Sejam conhecedores da palavra, para poder liderar de maneira eficiente dentro da palavra, não dentro das suas opiniões. Não podemos criar seres à minha imagem, à minha semelhança, à nossa imagem ou à nossa semelhança. Nós temos que formar discípulos à semelhança de Cristo. Se a palavra não te dá base para algo, você, por ser um líder, por estar na escola de liderança, a vida cristã é uma escola de liderança, tem que ter o cuidado para não passar nada além do que da palavra de Deus. Há uma necessidade do líder se responsabilizar por tudo que fala e faz. Não são poucas as vezes que eu pondero o que dizer, como dizer. Quem anda perto sabe que eu melhorei um pouco. Né, Vanessa? Um pouco. Porque eu estou nessa escola de liderança. Eu preciso dessa escola de liderança. Deus tem algo para a minha vida. Deus tem algo para a tua vida. E creia, amados, o que Deus tem nunca é medíocre. O que Deus tem nunca é medíocre. Não tem como. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não tem como ser medíocre em nada. Então, o que Ele tem para a tua vida não é medíocre. Haja com responsabilidade. Responsabilidade. Conheça a palavra de Deus. É por isso que é dito aqui e refalado várias vezes que não pode se perder a macro. Porque a macro é instrução. E esses 5 momentos que tivemos sobre liderança é para você mexer-se da sua cadeira e entender o seu papel dentro da comunidade e fora da comunidade. Porque muitos declaram assim, vida cristã e vida temporal. Nossa vida não é bipartida. Só existe uma vida. Nossa vida é cristã. Lá fora ou aqui dentro. Em toda e qualquer esfera. Na intimidade do seu quarto ou na intimidade do seu trabalho. Fora dessa intimidade, às vezes alguns trabalhos são bem frios. Haja com responsabilidade. Vamos para frente? Já estou pertinho de terminar, viu, pessoal? São 9h05. Minha expectativa era 9h10, mas o nosso pastor Mateus estava animado hoje, na instrução. Lidere, amados, com convicção. Bora ler aqui, Josué 1:9, esse texto é bem conhecido. Deus fala, não foi isso que eu ordenei?
Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você pode ouvir isso de Deus na tua vida? Você pode, ou só Josué ouviu isso? Eu creio nisso. Eu tenho convicção que Deus me guarda, e Deus tem um propósito para a minha vida, e eu quero perseguir esse propósito até o último dia da minha vida. E você precisa ter essa convicção. Muitos amados não crescem no reino, não exercem a liderança eficiente que o Senhor quer, porque não tem convicção. Não tem convicção. O adversário chega, bate no ouvido. Você não é tão bonzinho assim não. E você acredita. Você acredita na voz do adversário, na voz do enganador, e não acredita na palavra, que é a autoridade maior que a gente pode ler, a palavra do Deus vivo. Amados, você está lendo a palavra de Deus. Você não está lendo um conto, você não está lendo uma ficção, um livro de aventura. Você está lendo um registro de um homem que conquistou a terra prometida para Deus, uma terra de gigantes. Você está vendo uma palavra dada a um líder chamado Josué, que como vocês, passou pela escola da liderança sendo servo. A palavra diz que ele não se afastava da tenda de Moisés. O que Moisés fazia, ele aprendia. Então, amado, se você tem um líder e tem a oportunidade de colar nele, cole. Se você conhece um irmãozinho que já caminha há mais tempo, cole nele. Chame para jantar, chame para tomar café, vá tomar café na casa dele. Aprenda. Porque Deus, mais cedo ou mais tarde, vai te falar isso. E Ele vai te falar isso no momento de maior decisão da tua vida. No momento onde você mais precisar ouvir, Ele vai te falar. Porque eu estarei contigo por onde quer que você andar. Porque Deus estará contigo aonde quer que você andar. Vamos repetir, você vai repetir assim, ó, porque Deus estará comigo onde quer que eu andar. Eu quero que você feche o olho e repita isso, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Você está declarando para os céus essa verdade. Viva por essa verdade. Aleluia. Mateus 5, 14 e 16. Aleluia. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Não precisa passar desse não, deixa aí. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Vocês são a luz do mundo. E Deus não conquistou vocês, não comprou a nós para esconder. Aleluia. Ele comprou cada um de nós para colocar num local onde todos vejam. Onde vocês possam iluminar. Onde vocês possam trazer luz. Está no seu trabalho, você é a luz do mundo. Está dentro da sua casa, você é a luz do mundo. Está estudando na sua escola, você é a luz do mundo. Tenha convicção disso. Acredita na verdade. Porque se a gente declara essas coisas, você declara que acredita, e você nos momentos, você se esconde, procura ir debaixo de uma mesa para que ninguém te veja no momento oportuno, que luz é essa que ilumina? Que sal é esse que não salga? Deus não te fez, amados. Deus não te comprou com o sangue do Filho para que vocês fossem acovardados. Um líder, como foi dito na macro passada, é alguém que tem coragem. E hoje à noite, vocês vão sair daqui sabendo que todos vocês são líderes. Vocês todos nasceram em Cristo para liderar. Não pode sair daqui com uma convicção menor do que essa. Aleluia. Acho justo até que você olhe para as suas mãos e diga assim, não estão habilitadas. Excelente! Que você se ache incapaz, sem condição de ir, perfeito. Sabe por quê, amados?
Porque é quando eu sou fraco que o poder dele se aperfeiçoa em mim. Quando eu acho que eu estou forte, eu estou fragilizado pelo meu ego, pela minha mente. Então, amado, se você se acha incapaz, eu te digo, você é o instrumento perfeito para Deus. Perfeito para Deus. Se você acha que você não consegue, você, aleluia, é o instrumento perfeito para Deus realizar através da tua vida. Amém? Portanto, lidere com convicção. Aleluia. Edlin, próximo. Lidere com integridade. Integridade, amado, é ser inteiro. Coloca aí Marcos 8,38, por favor. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Integridade. Um líder precisa ser íntegro. Quem segue um líder que não é íntegro, amados? Até no mundo aí fora, um CEO sem integridade, quem de fato segue, pessoal? As pessoas aproveitam dele, do que ele tem para dar, das oportunidades que aparecem por você estar perto de um líder desse, mas vocês não acreditam, não confiam, não querem ser tal qual ele é. Nós estamos na escola da liderança, aleluia, e precisamos ser líderes íntegros. O líder íntegro é aquele que não foge da verdade, mesmo que doa. Mesmo que doa. E eu lembro agora de um texto de Paulo fantástico. Paulo podia fazer assim um auto-marketing o tempo todo, mas Paulo chega a uma altura da vida que ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele é íntegro. Ele está inteiro no Evangelho. Tanto mostrando para os outros que ele busca, mas às vezes ele não consegue. Mas ele é íntegro, é um líder para ser imitado. Seja íntegro na tua relação com Deus. Não se envergonhe. Seja íntegro na tua relação com a tua família, com a tua esposa, teus filhos, teu esposo e teus filhos. Seja íntegro no trabalho. Seja íntegro em todos os teus caminhos, inteiro, completo, apaixonado pela palavra, apaixonado por Cristo. É necessário, amados, que você lidere com integridade. Aleluia. Que você seja inteiro, porque o teu líder maior, Jesus Cristo, como os legendários falam, né, o primeiro legendário, ele foi íntegro. Ele foi inteiro para aquela cruz. Ele foi inteiro se entregar. Ele não reservou nada, não guardou nada, não escondeu nada. Tanto ele não escondeu que ele andava 24 horas com 12 homens, ensinando o tempo todo. Vivendo e permitindo que eles vivessem a vida dele. Integridade. Integridade é algo que tem um preço altíssimo. Paguem o preço para serem líderes íntegros. Aleluia. Aleluia. Lidere com amor, é o próximo slide. Pode passar. Uau. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O perdão, amados, para mim, talvez seja o exercício mais difícil de ser conquistado. O perdão requer de mim tudo que eu não posso dar. É interessante. Eu só consigo perdoar, amados, quando Deus perdoa através de mim. É um exercício para mim, literalmente sobrenatural. Só acontece por conta do Espírito Santo.
Tem sido uma escola para mim perdoar. E essa escola tem me ensinado a liderar com amor. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar porque eu fui perdoado. Todas as vezes que for difícil você, líder, perdoar alguém, lembre-se de onde você veio. Lembre-se de quem você era. E o que Deus tem feito na tua vida. E hoje eu digo, se Deus conseguiu fazer comigo o que Ele tem feito, Ele pode fazer na vida de qualquer um, qualquer coisa. Então, amados, um líder, ele é o primeiro a sentar na classe do perdão. E eu te digo, perdoar de fato é não olhar a capa do processo. Né, doutor? Não olhar a capa do processo. Perdoar porque Ele mandou perdoar. Às vezes a pessoa pode até não merecer, na tua justiça própria, no teu entender de justiça, perdão, mas você, por ser líder, por ser cristão, você perdoa. Você perdoa. Aprendam a perdoar. Tem sido o salvador para a minha vida, aprender a perdoar. E é interessante que quanto mais eu aprendo a perdoar, mais eu esqueço de julgar. Porque no meu currículo, amados, eu era muito mais julgador do que perdoador. Muito mais. E Deus tem pegou aquele meu currículo e rasgou. E tem reconstruído um currículo para a minha vida. Onde a cada dia que eu aprendo a perdoar, eu começo a esquecer mais de julgar. E cada um de nós está aqui para amar, liderar com amor, liderar com perdão, com todos os instrumentos que vêm dele. A nossa liderança não são com os instrumentos que eu trago do meu berço. Verdadeiramente, nenhum instrumento do meu berço serve para liderar hoje. Os instrumentos que eu uso, que você usa na liderança que você exerce, vêm dos céus. Amém? Tem um videozinho que eu queria passar para vocês. E eu queria que desligassem as luzes. É um vídeo de 4 minutos. E eu queria que vocês pensassem. E logo após o vídeo eu vou fazer uma relação com a questão de liderança. Talvez alguns já tenham assistido. É um vídeo de John Bevere que é muito forte para mim, que eu acho que traz muitas lições. São 4 minutinhos. Fica atento, por favor. Pode passar o vídeo. O pessoal não sabe Libras, não, eu acho. Vai orando aí, pessoal. Os universitários. Me dê um sinal. Se não conseguir, eu faço uma narração assim, um pouco a lá Paraguai. Qual o seu chamado? Ótimo. Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Esse é o julgamento final. Evangelista Anderson?
Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. Que lindo! E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Liga a luz. Amados, vocês têm um chamado no Senhor, e é um chamado para liderar. Aleluia. Mães, liderem seus filhos, para que eles sejam santos e irrepreensíveis diante de Deus no Senhor, em Cristo Jesus. Pais, liderem tudo que Deus colocar na mão de vocês. Jovens, escolham a profissão não segundo o desejo do coração de vocês. Orem, busquem o que Deus quer para vocês fazerem aqui na terra. Aleluia. 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 Eu quero orar por todos os líderes. Eu queria que eles se levantassem agora. Todos os líderes em pé, que eu quero orar por eles agora.
Eu acho que a congregação não entendeu. Eu quero todos os líderes em pé para que eu ore por eles agora. Eu quero todos os líderes em pé para que eu ore por eles agora. Convicção. Convicção de quem vocês são. Vai determinar o quanto vocês vão caminhar. A convicção. Convicção. Tenham convicção. Porque esse foi o chamado de Deus para a vida de vocês. Não importa qual o tamanho da liderança. Se é criar filhos, se é dirigir, ser presidente da República. Não importa. Importa que Deus o chamou para liderar. Aleluia. Senhor, eis aqueles quem tu chamou. Eis aqueles que tu deste a vida do teu filho, que tu comprou, tu resgatou das trevas, do império das trevas, e trouxe para o reino do seu amor. Capacita esses homens, capacita essas mulheres, prepara essas crianças, Pai, para o que vier à frente, Senhor Deus, que estejam convictos, responsáveis, íntegros, banhados em amor, banhados em misericórdia, Pai, para poderem exercer aqui na terra toda a tua vontade, Senhor Deus. Aleluia. Que esses líderes que se levantaram hoje com convicção, Senhor Deus, possam perseguir a tua palavra, Senhor Deus, escrevê-la no coração, Senhor Deus, viver, aleluia, aleluia, através dos teus mandamentos, obedecê-los, Senhor. Capacita cada um desses, Pai, que hoje se levantou, declarando que é um líder para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. Pai, aqui estamos, prontos para tudo o que tu quiseres, Pai. Pai, envia-nos, aleluia, as ovelhas perdidas. Por amor do teu nome estamos aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém, amém, amém. Aleluia. Mateus? Aleluia.